pegar... Ó, eu não sou favorável em relação a ela não aceitar a transfusão sanguínea. Só que eles têm leis, eles trazem documentos dizendo, eu não quero que faça, eu prefiro morrer. Aí isso aí depende... Eu conheço colegas que acabaram fazendo transfusões sanguíneas e até hoje estão se incomodando, porque a pessoa levou um documento em relação a isso. Mas o que eu estava falando em relação Processar a pessoa? Sim, processa. Salvou a vida ainda. Só que, sim, mas ele levou um documento dizendo que não queria que fosse feita essa transfusão. Então, tem que respeitar o que o paciente quer, mas aí entra a autonomia do médico, né? E eu estava dizendo, eu atendo pessoas de todas as crenças possíveis e impossíveis, né? E dificilmente, Vilela e pastor, eu toco em algum assunto espiritual dentro da minha clínica. Sim, tá certo. Dificilmente. Nem deve, né? Só que, falando em relação a discernimento, existe sim alguns momentos que você sente que a pessoa... Eu sou impelido, que eu assim, ó, já teve casos que eu fui impelido a falar algo, fazer algo, eu não fiz, e eu fiquei muito mal. Vou contar um caso pra vocês que aconteceu o ano passado. Eu acho que essa pessoa, tem que ela tá assistindo esse programa aqui, ela sempre acompanha tudo. Ela fez uma cirurgia comigo, tá? Ela é de uma cidade lá do estado. E ela é uma pessoa muito falante, uma pessoa muito comunicativa. E na primeira revisão cirúrgica que ela voltou comigo, ela estava literalmente mudada. Angustiada, com uma cara de pavor. O esposo explicou que ela não era mais aquela pessoa que ela sempre foi. E eu senti claramente que era algo espiritual. Sim. E ela chegou a mostrar que estava totalmente desesperançada. Eu tenho muito medo desse termo desesperança, porque é o último passo para tu pensar no suicídio. A desesperança é quando você já acha que não tem solução mais para nada. E naquele momento, e eu relutando dentro de mim, de o que eu faço aqui? Falo alguma coisa, não falo? Antes dela sair, eu disse para ela o seguinte, quase que eu falei o nome dela aqui. Eu disse, tu aceita que eu faça uma oração por ti? E ela disse, claro. Aí eu orei, estávamos de pé para ela sair na porta, ela chorou e ela me abraçou. E o que foi o mais surpreendente? A hora que ela saiu da porta da clínica, do consultório, ela contando que foi como se fosse um estalar de dedos. Tudo aquilo que ela estava sentindo de ruim desapareceu. E ela retornou à segunda revisão e ela conta para todo mundo agora. E eu fui curado. Eu disse assim, ó, não foi eu que te curei. Isso aí foi algo que eu senti de Deus. Mas assim, ó, é o discernimento espiritual, nesse momento de falar. Que nem pessoas às vezes que estão num caso terminal. Exato. Tá? Não tem mais o que fazer. Teve o caso de uma mulher que estava em estado terminal e a família acompanha minhas orações às 6 e às 18 horas. Daí uma das pessoas da família pediu a permissão, né, para entrar lá na CTI, porque eu acho que é bem restrito, né? E colocou o telefone do lado do ouvido dela com a oração, né? E ela, assim, acho que não viu nada naquele momento ali, mas ela ficou ali alguns minutos com a oração, bem no momento da oração. E ela fez isso assim por 3, 4 vezes na semana. Aquela mulher que estava totalmente desenganada, né? Jesus entra, cura ela, e ela vai à igreja, ela foi na igreja onde eu estava ministrando naquele dia, e veio dar o testemunho. Olha aqui, ó, essa mulher que está aqui do meu lado, ela estava desenganada, estava para morrer, a família estava se despedindo dela. Eu comecei a levar as orações e ela foi curada. Nós sabemos que é Jesus que cura, que é Deus que opera. A grande questão, doutor, é como que se explica, né, essas experiências, esses milagres? Nós sabemos que o corpo se regenera, o corpo pode ter, né, uma mudança drástica, mas tem alguns quadros que é irreversível, certo? Eu posso estar errado, mas o que o senhor me diz assim de casos de doenças terminais, da pessoa que está desenganada? Todo diagnóstico diz que a pessoa nas próximas horas vai morrer.
O que a medicina diz sobre isso? Na verdade, quando acontece uma situação dessas, a medicina não diz nada. Porque você tem que engolir a seco algo que não tem como explicar. E nós somos treinados para dar explicações para o paciente. Por exemplo, vou contar um caso para o senhor, que muitos que consultam comigo nem sabem que eu sou cristão. Chegou um paciente de uma cidade chamada Alegrete, do lado de Rosário do Sul, e ele chegou com o exame de um outro médico com uma suspeita de um câncer de ilho terminal do intestino delgado, parte final do delgado, com o exame ali documentado, levou para nós marcarmos a cirurgia para operar esse câncer. Chegou com a colonoscopia e chegou com um exame de imagem chamado enterorressonância. E eu disse para ele, olha, isso aí tem que operar. Resumo da obra, ele desapareceu e retornou comigo 60 dias depois. E eu apavorado, olhando a coisa, ele não fez nada, isso mesmo. E ele chegou na minha consulta e disse assim, doutor, eu tô curado. Eu disse, você tá curado? Só que assim, ó, para o senhor me dizer que tá curado, não é só da sua boca. Eu preciso de exame documentar, né? Porque o que eu mais vejo, pastor, o que às vezes envergonha quem é cristão? Tu vê muitos testemunhos de curas que não são curas. Exatamente. Isso eu vou lhe dizer pro senhor que eu me envergonho. Sim, verdade. Tá? Ah, me curei, fez uma cirurgia e me curei. Não. Deus habilitou o médico para operar, isso aí é um milagre. Mas não é um milagre desses, nós estamos falando que a medicina não explica. Sim. Tá? Esse tipo de milagre, o médico não aceita, o cirurgião não aceita. Tem que ser documentado. Tá? Aí eu fiz uma cirurgia e me curei. O médico não atende isso aí como se fosse um milagre. Tá? Mas ele chegou comigo e disse, não, mas só um pouquinho. Nós precisamos, vamos repetir a colonoscopia, vamos repetir a enterorressonância, porque tinha um abalamento no intestino delgado. E esse homem me trouxe e não tinha mais absolutamente nada. O que eu vou dizer para ele? O que eu vou falar para esse homem? Qual a justificativa? Que nem, por exemplo, eu estava operando uma paciente, a paciente completamente acordada, porque era uma raquianestesia, do umbigo para baixo, e eu estava operando, era uma cirurgia de reto, e a gente coloca, ela tá com as pernas para cima, como se fosse ganhar nenê, e a gente deixa um campo que tapa para ela não ficar olhando. Sim. E eu vi que essa paciente, ela estava conversando mais do que o habitual. Inclusive o meu anestesista chegou do meu lado e fez assim comigo, um símbolozinho assim, ó. Quer que eu coloque ela para dormir? Tá te incomodando? Porque às vezes tem uns que falam demais, faz um sedativo, né? Mas era uma hack. E eu fiz assim, ó. Não é necessário. E essa paciente continuou conversando. E ela veio na primeira revisão comigo. E tu sabe que eu senti claramente que essa mulher tinha algo para me dizer. Sabe aquela coisa que tu vê que a peça tá com uma coisa assim, ó. Tá embuchada, que ela quer te dizer alguma coisa. Mas Você sente, né? Sente. Mas eu não perguntei. Mas eu senti, o que será que essa mulher tem? Será que ela tem alguma reclamação, alguma coisa que aconteceu com ela? Ela veio na segunda revisão. E tudo bem com o pós-operatório. E aquela médica disse assim pra mim. E eu disse pra ela, olhei e disse assim. A senhora tem algo para me dizer? Falei, sem rodeio. Ela olhou e disse assim, tenho. E eu disse, então fale. Ela disse, doutor, eu tô inquieta desde que o senhor me operou. Eu tô perdendo o sono desde que o senhor fez uma cirurgia comigo. Eu disse, me diga, o que houve? O seguinte, primeira coisa que ela dizia é o seguinte, ela não sabe, ela achava que eu era um médico ateu, e ela disse assim, eu quero lhe dizer que eu sou ateia, eu quero lhe dizer que eu não sou maluca, e eu quero lhe perguntar, o senhor lembra que eu conversei mais do que o normal numa cirurgia? Eu disse, lembro. Por acaso eu lembro, que inclusive meu anestesista perguntou se não queria que eu sedasse a senhora. E eu disse assim, lembro. E ela disse, então deixa eu lhe contar. Não acha que eu sou louca, doutor? Eu digo, o senhor sabe, eu não conseguia lhe ver. Mas à minha direita, acima do senhor, então à sua esquerda, durante todo o tempo da cirurgia, tinha um ser com aspecto de Jesus Cristo. Assim, ó. Olhando para baixo todo o tempo da cirurgia. E no outro lado, no seu lado direito, no meu lado esquerdo, tinha um ser de branco, na mesma altura, que parecia ser um anjo. Eu fechei os meus olhos, eu falei com o anestesista várias vezes ali. Mas eu vi, doutor. Eu fiquei calmo, sentei, e eu disse assim para ela,
Tu viste o meu amigo. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Cê tá brincando com o perigo.